Então, quanto vale para você saber ver diferente? Veja bem, deixa eu ter uma conversa com você aqui que é o seguinte. A luz pode destruir a forma, então eu quero conversar com você sobre isso. E eu estou tentando uma coisa nova aqui, diferente, que é um processo de criatividade, e dê uma andada aqui comigo. Eu acho que isso é a forma mais eficiente de você registrar e gravar, enfim, de fazer suas coisas. Então vamos lá. A pergunta, quanto vale para você saber ver diferente, tem a ver com isso aqui também. É o seguinte, a luz pode destruir a forma. A forma em desenho e pintura clássicos, o desenho clássico, a pintura clássica, que é uma luz que vem da esquerda para a direita, de cima para baixo, enfim, ilumina as formas, de lá para cá, ilumina aqui as formas. A forma em desenho e pintura clássicos pode ser apalpada no escuro. Apague todas as luzes e sinta a forma de uma esfera, sinta a sua mão no escuro, o seu braço no escuro, não é? Então nós sentimos a volumetria e solidez. E você apagou todas as luzes. Espere um pouco e depois acenda uma luz verde. Muito bem. Se você nunca viu a coisa que aparece na sua frente, você vai sempre lembrar dela como verde, influenciada pela direção, quantidade e posição no espaço da luz que iluminou aquela forma que você viu pela primeira vez. Então, desenhar e pintar tem a ver com isso. A luz verde na forma vai ser a matéria, essa luz que bate na forma que vem para os olhos, seus olhos, vai ser a matéria da sua memória e vai participar do seu pensamento, essa experiência. Mas como é essa luz clássica? Então, essa simples luz, não é? Eu tenho aqui um desenhozinho, olha, esse desenhozinho que eu fiz do lado de cá, tem aqui um retrato de uma pessoa, e aqui no retratinho dessa pessoa a luz vem da esquerda para cá, entra pela diagonal, ilumina o lado de cá, então essa é a figurinha que você tem que se lembrar. Então, os grandes mestres muitas vezes modificam as luzes e sombras que estão vendo sobre a forma para que o efeito de ter um desenho tridimensional não seja destruído. A luz, ela pode destruir a forma. Então você fecha os olhos, pega numa coisa, dependendo da luz que esteja lá, aparecem, só você olhando para aquele objeto, aquela coisa, aparecem coisas lá, buracos e iluminações, enfim, dependendo da quantidade de luz, posição e tal, que, fechando os olhos e apalpando, não junta, a imagem não junta com o que você pega como tato, não é? Então, os grandes mestres muitas vezes modificam as luzes e sombras que estão vendo sobre a forma para não destruir o efeito tridimensional inventado pela luz e sombras clássicas, inventado na Renascença, Leonardo e tantas outras pessoas que participaram lá. O exemplo mais explícito dessa atividade de fazer arte, e aqui eu abro um aposto, sim, acho que são nesses detalhes do nosso intelecto que inventamos a nossa arte universal e pelas nossas unicidades humanas, nossas diferenças pessoais, não é? Nós criamos os nossos estilos artísticos, mas tem um ver diferente que precisa ser aprendido para poder fazer arte, qualquer que seja ele. Então, sendo o exemplo mais explícito, a remoção quase que total da sombra projetada pelo nariz sobre a arcada entre a base do nariz e lábios. Veja quanta coisa escrita aqui, não é? E continua sendo a luz clássica em 45 graus superior e da esquerda aqui para a direita, não é? Vem pela diagonal. Um grande buraco, imagine, está aqui a cabeça da pessoa, o nariz dela aqui, olha, a luz vem, bate, olha o buraco que faz, tire uma foto
Tira uma foto de uma luz nessa posição com uma pessoa, uma luz única, aí não pode estar iluminando a sala inteira aqui não. Veja que vai ter essa sombra aqui. Aperte seus olhos e olhe lá. Aperte seus olhos e olhe para cá, veja. Um buraco enorme. Os grandes artistas o removem. Os artistas eliminam isso aqui, tá vendo? Isso é ver diferente. Então vamos lá. Então, o problema é esse, eles removem essa sombra projetada para que a forma como você toca nela e apalpa não seja destruída. Então, veja bem, voltando para isso aqui, sendo um exemplo mais explícito, a remoção quase que total da sombra projetada pelo nariz sobre a arcada entre a base do nariz, olha aqui, essa arcada aqui, arcada dentária superior, inferior, enfim, toda essa bola que é essa região aqui, não é, com queixo e tudo, do nosso rosto, da nossa parte frontal da cabeça. Sobre a arcada e base do nariz, sendo a luz clássica em 45 graus superior, esquerda para a direita, um grande buraco aparece na fotografia criada pela sombra projetada do nariz. O que separa um artista de um copista de fotos? Aqui o uso de fotografia para os seus trabalhos, auxílio, arte, enfim. Mas o que vai separar um artista de um copista das fotos é saber que para melhorar a forma da cabeça, essa é a descoberta. Para melhorar a forma da cabeça ou de qualquer forma que é iluminada, e nós vemos luz no desenho ou pintura, a sombra projetada, nesse caso aqui do retrato, tem que ser intencionalmente removida, assim, ó. Em vez disso, isso o artista faz. Então vai olhar um desenho de Leonardo, de Rafael, chegue lá no desenho e veja de onde é que está vindo a luz. Veja a luz como é iluminada. Tá certo. Agora, de repente, pense no nariz do desenho que você está vendo ali, entendeu? E veja o que é que ele faz. Eu não vou nem mostrar aqui, eu quero que você descubra essas coisas. Então, não é por linha em agulha, não é fazer isso, ou descascar laranjas com a faquinha molada e deixar a casca em uma única espiral. Isso aqui tudo a gente precisa e a gente já sabe fazer, então a gente pode desenhar muito bem. O ver diferente tenta provocar uma ligação quase primária, anterior à existência da nossa visão e principalmente a visão em todo e qualquer seres vivos, do ser vivo, não é? Desde as bactérias ciliadas, onde aparece o primeiro resquício lá de ter uma absorção de luz e depois, enfim, processar essa luz. Então, isso é uma coisa muito primária, não é? O ver diferente tenta provocar uma ligação quase primária, anterior à existência da visão nos seres vivos, que é a nossa visão como tato. Tocar as coisas como se fosse o tato. Tocar as coisas. O sentido biológico do tato. Acho que, pensando assim, deve-se treinar a sinestesia. Sinestesia é a ciência que trabalha com a ligação entre os sentidos, mas eu vou provocar aqui uma sinestesia, uma ligação entre a visão e o tato. Ver tocando as formas com os olhos. Então, quando você desenha, os olhos percorrem a linha, não é? Você está desenhando uma linha aqui, os seus olhos estão aqui, sua mão está desenhando aqui, ó, os seus olhos lá no modelo e você desenhando aqui. Então, os olhos percorrem a linha e a mão que desenha com o tato risca o papel. Então, os exercícios de contorno que fazemos todos aqui no curso de contorno cego deslocado, eles desenvolvem o seu ato de desenhar. Esse é um método mesmo de aprender a fazer isso. E treinam a ligação sensorial entre visão, ver isso aqui e registrar. E
E a pressão, quando você aperta, escurece a linha e aí você alinha na luz bem clarinha, alinha na sombra escura, alinha na luz clarinha, na sombra ela é escura. Então, a própria linha que você risca, ela tem luz e sombra, pela espessura e a direção da luz que você estabelece lá no seu trabalho. Então, a pressão das linhas claras e escuras para mais ou menos luz, a linha tem luz, não é? Então, continuando a nossa conversa, a questão é a seguinte, então quanto vale para você treinar o seu ver diferente e fazendo isso mudar não só a sua capacidade de representar boas imagens, o que vê como desenho, pintura, mas também mudar o seu todo, a forma como você percebe o mundo visual que lhe cerca. Veja bem, quanto vale para você ter esse poder de ver diferente? Eu serei o seu guia, eu que estou aqui do outro lado, eu serei o seu guia, porque essa jornada não é comum, não é uma coisa comum. Eu descobri certos passos e segredos nesse processo que tem que ser mostrados, senão você nem acredita neles. Eu serei o seu guia, porque a jornada não é comum, mas o primeiro passo tem que ser seu. Então matricule-se aqui no nosso workshop. O retrato vai ser um fim de semana de trabalho, uma sexta, um sábado e um domingo pela manhã, sexta à noite, sábado, domingo pela manhã, e vai ser fantástico. Então aqui está, tem aí o contato, o botão entre, não é muito simples. E quanto vale para você saber ver diferente? Aperte o botão, registre-se e descubra. Eu sou Plínio e essa apresentação aqui, vamos ver se funciona, que eu achei muito interessante. Eu acho que criativamente você pode escrever suas coisas, depois ler e comentar ao mesmo tempo, fazer ilustrações. Eu acho que talvez isso, como mecanismo de dar aulas, não é, de forma interativa pela internet, talvez funcione, porque essa história de bater no teclado, mandar, botar imagens e colar, eu estou com tanto celular, com tanto computador, tanta coisa, eu estou um pouco averso nas minhas aulas e horas de criatividade. Eu uso minhas aulas muito para criar mesmo, pensando nas aulas, como é que as pessoas vão entender essas coisas, não é? Então, tá aqui, olha, as coisas todas, as ideias, enfim. Escreva e depois filme, se explique, reexplique e vamos ver como esse processo de interação, como é que a gente pode chamar isso aqui? É um caderno vivo, não é? Porque eu estou vivo, estou falando aqui, eu estou interagindo com o caderno, então é o meu caderno vivo. Pronto, vamos chamar esse processo então de caderno vivo, certo? Que pode se tornar até aqui um diário bastante interessante, tá bem? Então hoje é o dia 4 de agosto de 2019. Um coaching pessoal para os inscritos no workshop. E é muito limitado, vou ter que estar trabalhando 1 a 1 e não vai poder ser muita gente, tá bem? Então, por favor, aqui está, veja aqui as condições e registre-se